a maravilhosa graça de Deus, tá? A maravilhosa graça. A gente vai começar. A gente vai ter, quando a gente completar os 500 cultos nossos, nós vamos ter algumas interrupções, tá bom? A gente vai diminuir, porque já temos muito conteúdo, e esse muito conteúdo a gente vai estar disponibilizando. Então, isso, o nosso culto em si, ele diminui, né, de tamanho e formato, né, a partir vai ser da semana que vem. Mas até lá, então, a gente vai falar sobre a maravilhosa graça de Deus, né, o que ela tem para nos ensinar, nos motivar, nos dar vida. Então tá aqui. O conceito de graça de Deus é do cristianismo, tá bom? Claro, a gente está conversando em cima desse conceito, mas ele é atuante, ele existe mesmo com outros termos, com outras explicações, com outras compreensões. Essa mesma graça, né, essa ação de Deus, acontece também em qualquer outra religião, como sempre aconteceu. Antes do judaísmo, no do judaísmo, fora do judaísmo, no cristianismo, fora do cristianismo, em qualquer época, em qualquer lugar. Então a graça de Deus, ela existe, ela atua na vida das pessoas. Tá bom? Então veja só, vamos ver seguir aqui a sequência. Diz assim: até diferente do judaísmo, ou seja, os conceitos cristãos, se você for olhar, né, você vai ver maneiras diferentes no judaísmo, maneiras de compreender essa ação de Deus no judaísmo, mesmo eles tendo uma ideia muito errônea a respeito de Deus. Não faz diferença. Nós também não temos a nossa perfeita, então não tem nem como criticar deles. A gente está longe, né? Ora, acabei de falar de evangélico morrendo, sendo morto, assassinado dentro de igreja. Isso quer dizer que estamos longe de saber quem é realmente Deus. Muito longe. E como é que então a gente vai criticar o judaísmo, né? Que também está muito longe. Percebe? Então, veja que isso acontece. Né? Mas a graça, o que importa para a gente é isso. A graça, ela está operando. Lá no judaísmo também, né? Porém, de maneira que eles entendem diferente. De maneira não é tão parecida com a maneira como a gente vê. Não há problema. São cabeças diferentes. E Deus vê isso. São infantis, né? São crianças diferentes. Somos um tipo de criança, né? Com uma mentalidade, e eles são outro tipo de criança com outra mentalidade. Como apóstolos entenderam Jesus, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre a graça da maneira como os apóstolos compreenderam, porque a gente vai usar esses termos e essa maneira. É claro que vai muito mais do que eles entenderam, que eles eram muito limitados, né? Então a gente pode ver muito mais, porque a gente não vai olhar para eles, a gente vai olhar para Jesus. Também como Paulo entendeu os termos, a maneira como a gente entende a graça, é pelo que Paulo entendeu. E Paulo ainda também não entendeu tudo. Entendeu? Porque não faz diferença entender. O importante é que ela atua mesmo se a gente entender. Entendeu? Mesmo se a gente entender. O que mais? Baseado em, né, nenhum mérito, ou seja, baseado na ideia de que a graça significa isso. Deus nos abençoa mesmo sem que não tenhamos nenhum mérito, mesmo que a gente não mereça nada, mas ainda assim ele nos abençoa, nos protege, nos ama. Entendeu? Então é isso que conceitua a graça de Deus. A gente não merece, mas é assim mesmo ele vive, mostra, ele realiza o seu amor para com cada um de nós. Em outras religiões pelo mundo, também isso acontece, como aconteceu no judaísmo, e acontece. Ainda tem judeu que, apesar de tudo, né, ainda tem muito judeu salvo. Como também, apesar de tudo, tem muito cristão salvo. Já pensou? Olha, se tem cristão salvo, apesar de tudo, então em qualquer outra religião tem salvos, apesar de tudo. Entendeu? Antes, dentro e fora do judaísmo, não é? Religiões naquela época, por exemplo, Melquisedeque não era judeu, mas foi salvo.
né? Abraão não era judeu, não tinha nem concepção de judaísmo, né? Porque isso veio com Moisés, mas foi salvo. Antes dele, muita gente foi salva. Entende? Então não tem essa coisa de religião. É como a gente diz mesmo, apesar que a gente não pratica. Religião não salva. E Deus atua em todas. O que mais? Fora do cristianismo, Jesus falou assim: olhe, cristãos, né? Falando para os seus apóstolos: olhe, cristãos, cristãos prepotentes, né? Porque ele já olhava para a gente na cara dos apóstolos. Eu tenho outras ovelhas fora desse aprisco aí de vocês. Tenho muitas outras ovelhas, graças a Deus. Graças a Deus. A misericórdia que me alcança da parte de Deus é a misericórdia que alcança todo mundo. Todo mundo. Aí diz assim, verdade entendida com diferenças. Essa questão da graça. Então, diversidade em perceber e entender. Então você vai encontrar em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as pessoas, em todas as culturas, você vai ter pessoas percebendo, entendendo, explicando e institucionalizando de maneira diferente. Porque cada um tem um ponto de vista. É como... cadê minha caneta para a gente conversar sobre ela? Né? Então está aqui a caneta. Né? Então, por esse ponto de vista aqui, caneta para mim tem uma asinha aqui para segurar. Olha, essa asinha, deixa eu ver se mostra, né? Ela tem essa asinha aqui para poder prender em algum lugar. Na minha perspectiva, tem. Mas para quem está do lado de cá, vai ver desse jeito aqui. Não vai ver a asinha, aí vai criticar. Não, vocês estão errados. Não tem nada de asa, não. Nada de asa. A minha é a verdade, a de vocês com o negócio de asa, vocês estão errados. É bem assim. Entendeu? Quem vê assim, ó, nessa posição aqui, diz, vocês estão falando que ela é comprida? Não tem nada de comprida na caneta, não. A caneta é uma coisinha redonda, azul, com um ponto, um buraco no meio, né? Uma ponta. Só isso, ela não tem nada de comprida, ela é até curtinha, pequenininha, por causa do ponto de vista. Porque não importa. Ela escreve, para qualquer pessoa que usar, ela escreve. Agora, se ela é comprida, se ela tem asa, se não tem asa, se ela é curtinha, né? Não importa. Quem vê pelo fundo diz, não, caneta, gente, não tem nada de ponta. Eu estou vendo aqui como se fosse uma coisa redonda, só isso. Vocês estão todos errados, só eu estou certo. Só eu estou certo. Porque eu estou vendo aqui, vocês estão falando, vocês estão inventando coisa aí. É bem assim. Entendeu? Aí a nossa prepotência diz, não, a maneira que eu entendo é que é a verdade. Prepotência pura. Prepotência pura. Aí quando a gente diz que os outros não entendem tudo errado, a gente está negando a ação do Espírito. Porque o Espírito ilumina o mundo para compreender a revelação de Deus. O Espírito é quem convence o homem, todos os homens, do pecado, da justiça e do juízo. A gente tem feito isso, negado o Espírito. Quando a gente, na nossa prepotência, fica criticando os outros com o que eles acreditam, pensam, veem, observam, né? Só isso, entendeu? O que mais que a gente pode lembrar aqui? Então tá aqui, olha, verdade entendida diferentes, diversidade, né? Em perceber, entender, explicar e institucionalizar. Institucionalizar quer dizer, por exemplo, todo mundo foi alcançado pelo convencimento do Espírito e cada um deu uma resposta diferente, não é? Àquele convencimento. Então, cada um desenvolveu sua própria religiosidade. Mas, como convivem em grupos, então começaram a criar, a partir dessa religiosidade, começaram a criar, a institucionalizar as religiões de cada grupo. Então, cada grupo foi desenvolvendo
mais ou menos uma semelhança, né? Já que a diversidade é diferente, as religiosidades são diferentes, então tentaram harmonizar, colocar tudo de um jeitinho só. Entendeu? Então, é nisso que a institucionalização, né? A partir de agora a gente vai crer dessa forma, assim, assim. Tem gente que crê diferente daquilo que está escrito, mas é por causa da religiosidade de cada um, não é? Que é mais importante do que a religião. A religião é uma tentativa de harmonizar os muitos, mas não quer dizer que seja superior à individualidade de cada pessoa. Mas mesma ação e efeito. O espírito ele é visto de várias maneiras, várias maneiras ele é visto, mas ele faz a mesma função para todos. Ele atua da mesma forma com todos, porque nenhum entendeu direitinho, mas ainda assim ele trabalha correto, completo com todas as pessoas, com todos os grupos, não importa como é que cada um entendeu. De maneira adequada às pessoas, porque o que importa para Deus não é a religião, mas as pessoas. O que importa para Deus não é as instituições, mas as pessoas, exatamente como Jesus fez com a mulher adúltera. O importante ali não são as instituições contra o adultério. O importante ali é a pessoa. Mesmo ela cometendo o erro, a falha, o pecado, ou o que seja, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Aliás, quando você ama, é assim que a gente faz. Quando a gente ama, as pessoas são mais importantes do que os erros que elas cometem. Entendeu? Quando a gente ama. É adequado às pessoas e às circunstâncias, né? Então, esse é o que é verdade entendida com diferenças. E por último, diz assim: o importante para Deus, né? O importante para Deus com todos é amar. Veja só, essa sequência é muito interessante porque ela mostra os objetivos da graça de Deus, tá bom? Olha, amar todas as pessoas, respeitar todas as pessoas. Deus respeita, Deus não obriga ninguém a nada, ele respeita as pessoas, né? Alcançar todas, acolher todas, abençoar todas, convencer todas, atrair todas. Isso ele faz tranquilamente, ele faz isso o tempo todo em relação a todas as pessoas, sem cansar, porque ele ama. E quando a gente ama, a gente não cansa de tentar ajudar aquela pessoa. Tudo é questão de amar. Entendeu? Aí tem assim, aí esperar e esperar faz parte do amor. Já que ele não obriga, ele espera. Lembra do do pai do filho pródigo? Ficar lá na estrada esperando, esperando, sem forçar o filho a voltar, mas esperando. Aí é salvar, converter, santificar, testemunhar o máximo de pessoas possíveis. Então é salvar o maior número possível de pessoas. Esse é o grande objetivo da graça de Deus. É isso que ele atua. Não importa como é que as pessoas veem, não importa como as pessoas compreendem isso, não importa como as pessoas explicam isso, não faz diferença. Cada um tem seu jeito de viver e pensar e agir com isso. Não importa, não faz diferença. O importante é que isso funciona e que Deus atua assim. Tá bom? Isso é a maravilhosa graça de Deus.